Boa noite. Declaro aberta a 62ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Esclareço que por motivos de saúde, com a palavra, o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Manso Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre essa ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Então, a ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente, lembrando aos senhores vereadores que não é permitido a parte no pequeno expediente, conforme o regimento interno. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolés Filho. Boa noite, senhor presidente Joaquim. Boa noite, vereador. A quem cumprimento os senhores vereadores, a senhora vereadora, os funcionários dessa casa, a quem nos acompanha aqui pessoalmente e o público que nos acompanha pela página da Câmara Municipal. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento especial, todo o recurso que venha para poder ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa população bueno-brandense, a ajudar no avanço do nosso município, a gente temos que fazer o agradecimento. Eu agradeço ao deputado Betinho Pinto Coelho, que vem sendo, desde 2018, um grande companheiro do nosso município. E principalmente do nosso mandato de vereador. Gostaria de agradecer ao Betinho Pinto Coelho, o nosso município já recebeu, dia 27 de maio, R$100 mil de transferência especial para calçamento rural. Totalizando, ao todo, o que o município já recebeu e alguns recursos que ainda será pago esse ano, R$1.111.000 para o nosso município. Esses R$100 mil de calçamento, junto com o nosso deputado Betinho Pinto Coelho, no último encontro que ele esteve aqui no nosso município, para a entrega de uma viatura para a nossa polícia, conversamos com o nosso excelentíssimo senhor prefeito Silvio e o vice-prefeito Juninho Cavini, aonde fiz sugerir que seja calçado um trecho do bairro do Santana, ali próximo do Osmar, senhor Antônio Beronha, e o restante no morro ali principal do bairro Dois Irmãos, próximo da antiga escolinha ali do bairro dos Dois Irmãos. Então, é uma sugestão viável, importante, eu tenho certeza que esses dois trechos que for calçado, vai trazer aí mais qualidade para os produtores e moradores desses dois bairros, principalmente em período de chuva, sendo que são dois trechos de extrema importância para a produção agrícola. Betinho Pinto Coelho, tive dia 25 de maio no gabinete do deputado, onde levei diversas demandas do nosso município, gestões em secretarias, do governo estadual, do governo federal e ministérios, pedindo apoio para o nosso município. E já ajustamos aí alguns recursos para 2023, para a infraestrutura, calçamento, saúde, entidades filantrópicas, esporte e educação. Então, meu agradecimento ao deputado Betinho Pinto Coelho por todo esse apoio ao nosso mandato de vereador e ao mandato do nosso prefeito Silvio Félix e o vice-prefeito Julinho Cavini. Senhor presidente, eu gostaria de reforçar uma solicitação que eu passei ao Executivo Municipal, no bairro Santa Rita, ali precisa, próximo da casa do senhor Carlinhos
Carlinhos de Andrade, ali, devido ao serviço de manilhamento que foi feito ali, foram retiradas as pedras do calçamento. Então, eu repassei ao executivo, reforçando, para que seja colocado novamente as pedras ali do calçamento, né? E a recuperação da lixeira, que os lixos, devido à lixeira, a parte de baixo está furada, os lixos está caindo tudo na rua. Em período de chuva, a água está levando tudo no rio. Então, eu reforço que o executivo seja feito a recuperação da lixeira e o calçamento de frente da casa do senhor Carlinhos de Andrade. E por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora. Boa noite, os vereadores, vereadora Selene. Boa noite ao público que nos acompanha, o Pedro, quem nos assiste, os funcionários da casa. Também gostaria de fazer essa menção ao bairro Santa Rita, né, muito bem lembrado pelo nobre vereador Aristeu. Na administração 2013-2016, foi o primeiro bairro da zona rural que foi calçado, né, muito bem feito. O dia que estava fazendo esse bueiro na Santa Rita, eu passei lá, estava presente, foi feito, ficou muito bom, mas já faz um bom tempo. E o pessoal do bairro pediu para mim, né, lembrar que tem que voltar essas pedras, daí dar uma melhorada, uma arrumada lá, que ficou muito desdeixado, né? Então peço aqui, reforço as palavras do vereador e peço ao senhor prefeito que tenha um olhar, né, mais carinhoso lá com o bairro, que está um pouquinho, né, precisando de algumas melhorias, inclusive a lixeira também. Conversando com o pessoal e tirando muitas opiniões aí, né, a gente acredita que a pluralidade de opiniões, isso aí enriquece o debate e tem que trazer uma solução cada vez melhor. Então, hoje nós constatamos um impasse. Essa pandemia, como já foi dito, foi uma tragédia, foi uma catástrofe, em todos os sentidos. E o discurso que ouvíamos é que a vacinação em massa teria, né, uma proteção maior, e constatamos aí que 90%, 95% das pessoas aí nas cidades ao nosso entorno estão vacinadas. E aí houve uma redução, né, gradual e muito boa dos números de contaminados. Assim sendo, houve uma liberação do uso de máscara, do distanciamento, liberação das festas e, consequentemente, houve um aumento muito grande dos números, né, do Covid, dessa variante nova. E agora, né, aconselhando o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento em locais fechados e vacinação. E as festividades, né, marcadas e ocorrendo e acontecendo em todo lugar. Já falei muitas vezes e repito, não sou contra a festa, é importante ter as festas, né, como o ditado antigo diz, o homem não vive só de pão, né, precisa de diversão. E não vou entrar nesse mérito de quando que vai ter essas festas, como, com quem, quantas pessoas. Porém, não podemos deixar de admitir que fica paliativo o uso de todos os, né, esses meios, digamos, de proteção do Covid e essas festas com um número, né, muito grande de pessoas, ou seja, no intuito de evitar a contaminação, né, fecha-se uma porta e abre 10. Então, é um impasse muito grande. Né, temos que ter consciência dessa realidade. Então, isso aí traz uma incoerência, né, dos acontecimentos. Não é fácil, a vida continua, né, esse fica em casa talvez tenha sido mais trágico do que a doença em si. Hoje temos milhões de pessoas passando fome, a economia não pode parar, né, temos que continuar trabalhando e remoldar a maneira de trabalhar, né, limitar o número de pessoas, aumentar os expedientes, né, os expedientes bancários das empresas aí que
que atende a população, então teria que ter um horário maior para o pessoal, né, diluir o atendimento e evitar um pouco a aglomeração. No mais, é tocar a vida e, né, cuidar bem, ter todos os cuidados e pedir para Deus. A máscara é importantíssima, é muito importante, mas como todos nós sabemos, já foi dito muitas vezes, né, podemos dizer que a máscara é esterilizada ou contaminada. Né, e a partir do momento que colocamos as nossas máscaras em contato com inúmeros objetos, né, de uso cotidiano, que colocamos as mãos no balcão, numa maçaneta de porta, numa carteira de dinheiro, num celular, e o número de bactérias, o número de vermes, fungos e tantos outros micro-organismos, né, proliferam. Então a máscara deve ser usada corretamente, para se proteger, né, conforme é o intuito. Então, nesse ponto, eu acho que, né, temos que rever, repensar e ver o que nós vamos fazer, né, para seguir o Covid, o combate contra o Covid. E acredito que vai diminuir esse pico aí, ele sobe e desce naturalmente, né? Se Deus ajudar que não venha uma nova variante, então acho que vai voltar, né, a normalidade rapidinho. E seguindo nesse ponto de incoerência, né, fui questionado essa semana, conversamos aí, inclusive fui na rádio, conversei com outras pessoas, né, de outros pontos aí, que observei também alguma incoerência. Não estou aqui para criticar, nem falar bem, nem falar mal. Né? Outro ponto, por exemplo, essas floreiras que estão sendo colocadas. Eu achei muito bonitas, apropriadas, muito bem feitas, né, e achei muito bom. Porém, tem uma lei complementar de 2000, uma lei de 2168, do 16 de fevereiro de 2018, seu artigo 50, diz que os novos loteamentos, as novas calçadas, têm que ter 2 metros de largura. Então, entendemos que se tiver 1,99 m, não é suficiente, não digamos assim, a população não vai ter tranquilidade, segurança, comodidade de transitar nesses loteamentos da periferia, que teoricamente onde tem menos pessoas. Não estou aqui para dizer que não sou favorável aos passeios, né, às calçadas de 2 metros, e nem sou contra as floreiras, mas aí tem um desencontro de pensamento. Ou os passeios têm que ter 2 metros, para atender a segurança, e aonde no centro da cidade, que tem 1,5 m, 1,40 m, já está consolidado, não tem como mexer, vai reduzir o espaço. Né? Eu observei várias vezes, as pessoas se encontram, uma tem que esperar a outra. Quando estão caminhando lado a lado, uma tem que posicionar na frente da outra. Então, acho que é uma incoerência. Não critico as floreiras, achei muito bonito, reflete uma preocupação do senhor prefeito em embelezar a cidade, mas há esse contrassenso, que tem que ser lembrado. Né? Se na mesma cidade um passeio tem que ter 2 metros e o outro pode ter 80 centímetros. Né? Eu acho que a função dos dois, né, a descrição por que dessas características, ela se opõe. Né? Outro ponto que eu também fiquei, mais uma vez fiquei sabendo, né, nos bairros do Machado, agora no bairro da Cachoeira dos Félix, então o prefeito está fazendo os calçamentos nos trechos rurais aí, uma obra muito boa, muito bem feita, muito importante. Essas obras iniciaram na administração 2013, 2016 e continuam. Hoje, né, a zona urbana está totalmente reformada, os bairros totalmente calçados, né, já foram feitos, então, na administração anterior. Agora a zona rural que está no alvo, e como todas as cidades da região estão fazendo isso, não é só em Bueno. E na hora de pagar, o prefeito fez um acordo de a população pagar a mão de obra, que é louvável, é muito importante quando a população se propõe a ajudar a administração. Mas tem que deixar bem claro que a conservação, a manutenção das vias públicas, ruas urbanas e estradas rurais, é a divulgação da prefeitura. É pago imposto para que isso seja feito. Isso é um ponto. Então, a obra é muito importante, a parceria é muito importante, mas cobrar, pedir para a população pagar a mão de obra, e em seguida faz um material, né, deixando bem claro que há uma quantia substancial de recurso em caixa. E eu entendo isso como um contrassenso. Eu entendo assim, se me permite, como se o nobre presidente, o vereador Joaquim, me convidasse para almoçar. Nós almoçávamos, aí eu falava,
vereador, paga o almoço para mim. Assim que eu pagasse, eu tirava a carteira e falava, eu tenho alguns milhões na carteira aqui. Então, eu pedi para o Joaquim pagar um almoço para mim, sendo que eu tenho dinheiro na carteira. Então, essa coerência, acho que não, né, não reflete uma realidade. Na administração 2013-2016, foi feito inúmeros trechos de calçamento na zona rural e na saída da cidade, com recurso próprio, mão de obra, né, licitada. No finalzinho, restou um pouco de material, restou pedras, areia, cimento, broquete e as máquinas, tinha tudo, só que não dava tempo de licitar a mão de obra. Aí foi feito um convite e alguns trechos, os últimos, foram feitos em parceria, a população pagando a mão de obra. E isso caracterizando que a administração 2013-2016 foi até o último dia de trabalho na mesma velocidade. Mesmo depois da eleição, o ritmo de trabalho foi o mesmo. Então, inúmeros trechos foram feitos nessa época, depois da eleição. E quando acabou a licitação, que tudo que tinha licitado, as metragens tinha executado, tinha acabado, aí foi feita essa parceria, que eu acho muito nobre, muito importante, quando a população se propõe a ajudar. Né? Então, está tendo casos de discordância na zona rural, de pessoas que eu conheço, uns pagam, outros não pagam, daí o rateio tem que ser feito novamente. Porque uns entendem que ajudar é importante, outros entendem que é obrigação da prefeitura. E até brigas, divergência entre pessoas, vizinhos lá, que eu sei, por causa desse pagamento. Então, eu queria registrar essa minha opinião sobre essa divergência de pontos. Parabenizo o prefeito pelo trabalho, parabenizo a população pela parceria, parabenizo o prefeito por apresentar uma quantia substancial de recursos em caixa, que é importantíssimo, só que as informações não entram em conflito, na minha opinião. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Parabéns, vereador. Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Sim, quero agradecer também, né? Já tinha feito o pedido através de indicação e sempre reforçando, né? Agora foi feita a manutenção lá da ponte do bairro do Estevão Martins, né? Uma das pontes lá, agora foi feita a manutenção, a pedido da dona Aurinda, né? Que eu já tinha falado aqui algumas vezes, e também fiz a indicação. Então, essa manutenção foi feita, né? Tenho que agradecer ao prefeito, Silvio Félix, vice, Juninho, aos operadores, né? Os motoristas, Lucas. E também agora cobrar, né? Porque eu já fiz várias indicações, já reforcei, já pedi, já falei. A manutenção lá da ponte da Cachoeirinha. Ela está desbarrancando, cada chuva que dá, desbarranca um pouquinho, Logo não vai ter espaço nem para uma moto passar. Quanto mais um trator, que lá é muito transitado por trator, e alguns outros carros, né? Então, eu volto a pedir, né, que seja feita a proteção das laterais daquela ponte lá na Cachoeirinha. E também, assim, um agradecimento e parabenizar, né, lá na Boa Esperança, que está sendo feito todo o serviço lá da Boa Esperança, o Galeano, né, o Silvio Martins, né, com limpeza de bueiro e cascalhamento. Sim, no meu entendimento, né, está sendo um ótimo serviço, porque só vão sair de lá depois que realizar todo o serviço. Porque sempre, né, que acontece, às vezes larga de um lugar, vai para o outro, até voltar novamente, o serviço que foi feito está desfeito, né, e tem que fazer tudo novamente. Então, já faz algumas semanas que eles estão lá para o lado da Boa Esperança, né, lá para os Pedro, fazendo esse trabalho de limpeza e cascalhamento. Então, quero dar os parabéns. E agora que eu queria assim dizer, né, eu mandei uma mensagem para o prefeito hoje, com certeza ele não teve tempo de me responder, né? Porque vocês aqui, vereadores, são testemunha que eu fiz várias indicações, que já faz 2 anos que eu estou pedindo. O trecho lá, né, nas Furnas, que vai para a casa da dona Marlene, onde tem os idosos lá e um deficiente mental. O morro para chegar na casa deles, né, por meio do cafezal, plantação, é difícil acesso, muito, muito difícil. Tanto que eu já fiz várias indicações e estou sempre pedindo. Né, agora hoje, né, vendo lá no resumo da semana,
Aí até, né, foi na hora que eu mandei essa mensagem para o prefeito, porque realmente eu fiquei sem entender. Porque lá para a dona Marlene, lá, seu João, Joãozinho, onde eu tenho pedido, né, que esse morro seja pedregulhado, pelo menos, né, para que eles possam sair, né, porque o carro está ficando bem distante da casa, porque não chega. E foi feito um serviço lá. Quando esse serviço, antes de terminar o serviço, né, aí houve uma chuva, né, e aí o serviço que não tinha terminado, acabou tudo. Aí eles ficaram de voltar lá para terminar, não voltaram até hoje. Eles estão lá esperando e cobrando de mim, né, que eu tenho as mensagens aqui, os áudios. E aí, né, como eu disse, vendo no resumo da semana, né, lá ao lado, né, descarregou essa semana passada, né, o piso intertravado, né, para um morro lá de difícil acesso, né. Então eu volto aqui a cobrar que seja feito, né, o morro lá de difícil acesso a essa família, a qual eu já pedi várias vezes e vou continuar pedindo. Porque aonde vai ser feito esse morro, algum tempo atrás eu pedi a manutenção lá, várias vezes. Mas sabemos que essa senhora, né, que até está no resumo, ela não mora lá. Dificilmente ela vem para Bueno Brandão. Às vezes ela vem 1, 2, 3 vezes por ano, né? E a outra chácara lá também foi vendida, não tem nenhum morador. Então, eu acho assim, no meu entendimento, que a urgência é para esse casal que moram lá, que estão lá todo dia, que estão lá toda noite e precisam sair de lá, né? Então, eu quero que reveja com carinho, porque como não termina um serviço e já passa a fazer o outro, né? Então, se isso está acontecendo, né? Porque eu estou relatando o que está acontecendo, eu gostaria que visse com carinho, né? E desse atenção a eles, que vocês são testemunha aqui, quantas vezes eu já pedi, né? Há 2 anos eu estou pedindo, e volto a pedir, e vou pedir até que seja realizado o serviço. Então, eu fiquei não é que fiquei chateada, nem revoltada, eu fiquei sem entender, né? Como que leva lá uma descarga de piso, né, intertravado, para fazer lá um morro de difícil acesso, e não dá na casa de ninguém, né? Tem dono, mas não tem morador. O que é muito difícil, onde a pessoa realmente mora, e depende daquilo para sair. Então, eu espero que veja com carinho esse pedido meu. Né, posso mandar o áudio, né, para vocês, posso mandar as mensagens, que a pessoa falou assim, descarregou o piso aqui. Aí eu também vi no resumo da semana. Foi o que eu mandei a mensagem para o prefeito. Descarregou o piso aqui e aqui nada. Ficaram de voltar e não voltaram? Então, eu peço que veja com carinho. Por enquanto é só. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, vereadora. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 035/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 035/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 035/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 035/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Não, senhor presidente. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 035/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 036/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 036/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto?
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 036/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 036/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 036/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 037/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 037/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 037/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 037/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 037/2022 foi aprovado por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 038/2022. Por se tratar de ser segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 038/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Desculpa. Como já foi dito agora no início, aqui fala enfrentamento de emergência em saúde pública, coronavírus. Então, qualquer recurso para a saúde é muito importante. Todo recurso para combater o coronavírus é muito importante. É uma doença grave, uma doença que trouxe muitos prejuízos, trouxe sequelas, trouxe perca de vidas. Então, temos que ter cuidado, temos que combater essa doença a todo custo, né? Mas, como já foi dito, a vida tem que continuar. Temos que mudar nossos hábitos, mudar muita coisa, como a gente fazia antes, mudar agora. Essa não é a primeira pandemia, com certeza não será a última na história. Várias épocas aí, em várias ocasiões, tivemos problemas seríssimos de saúde na população. Então, tudo que vem para ajudar é importante. Então, esse projeto é importante por ser saúde e também por combater coronavírus, que nós devemos ter uma atenção, uma preocupação muito grande. Mas não podemos, digamos assim, pôr isso como obstáculo de seguir a vida. Que tem uma diferença entre os óbitos, pessoas que morrem com coronavírus e morrem de coronavírus. Eu acho que há de certa forma, em termos publicitários, a doença tornou-se assim, os meios de comunicação, a mídia, uma vontade de trazer um pânico, uma imagem além do que seria. Né? Claro que tem que expor a preocupação, uma doença respiratória, trágica, tudo, mas há muitas pessoas que teriam muitos problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, colesterol, problema cardíaco, problema de insuficiência renal, e contrai o coronavírus e morre. Então, ele morreu com o coronavírus, teve uma somatória de problemas de saúde e mais o coronavírus. Uma pessoa saudável, que não tem nenhum problema
e contrai o coronavírus e vem a óbito, aí ele morreu de coronavírus. Então, se for feita essa separação, essa discriminação certa, o número de mortes de coronavírus cai bastante. Então, é preocupante, é importante, temos que tomar cuidado, mas a vida tem que continuar, né, com outras maneiras, outro jeito de pensar, outro jeito de agir, mas tudo que vem para ajudar na saúde é muito importante. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Mais alguém quer fazer outra palavra sobre o projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 038/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 038/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 038/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 039/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 039/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 039/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 039/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 039/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 040/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 040/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, vereador. Boa noite a quem nos acompanha pela transmissão da nossa Câmara Municipal e, porventura, acompanhará a gravação. É bom trazer à luz aqui essa questão desse projeto de lei 040, porque os anteriores ali, e depois eu explano com maior cuidado à frente, crédito suplementar, e este é crédito especial, e esse a gente pode colocar um crédito especial realmente com letra maiúscula, né, fazendo aqui um apanhado diferente da questão, pelo volume, né, de valores que ingressaram no município, e os quais serão muito bem-vindos à nossa população buenobrandense, principalmente na questão de pavimentação de vias rurais, sendo que somente para essa ação são 6.500.000 e para a aquisição de equipamentos 1.100.000, totalizando aqui 7.600.000. Isso é importantíssimo, principalmente, repetindo, voltando a corroborar a questão de pavimentação de vias rurais, que é a maior demanda que o município tem hoje. Inclusive, é bem possível que os nobres edis receberam a mesma ligação, assessora do senador Alexandre Silveira, inclusive parte desse valor aqui
é de trabalho dele, é de indicação dele. E nas perguntas, dentre elas estava qual a maior demanda no município hoje, a qual eu respondi sem medo, que é questão de pavimentação de via rural, conservação de via rural, porque a gente tem que ser muito justo, muito honesto, que não dá para a gente pavimentar tudo, né? No momento só, é devagar, é ao longo dos anos. Portanto, mas aquilo que é essencial, é necessário, é prioridade, e isso o município, eu espero que a administração tenha um olhar cuidadoso para essa questão de prioridade aqui. Já foi falado há pouco dentro desta casa, e eu concordo com as palavras que aqui foram faladas. Nós precisamos olhar com carinho a questão da prioridade. Nós vamos resolvendo os problemas devagar. Portanto, principalmente esses 6.500.000 reais de valores ingressados nos cofres do município, nas contas do município, esse valor é muito bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 040/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 040/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene? Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 040/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 041/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 041/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 041/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 041/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota o vereador Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 041/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 042/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 042/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 042/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 042/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota o vereador Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 042/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 043/2022.
Projeto de Lei número 043, de 1º de junho de 2022. Altera PPA Quadriênio 2022-2025, Lei número 2.438, de 29 de 11 de 2021. Reabre no orçamento vigente, Lei número 2.435, de 29 de 11 de 2021, crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei número 2.438, de 29 de 11 de 2021, PPA Quadriênio 2022-2025, vinculado no programa já existente. Conforme a classificação abaixo, é abro no orçamento vigente, Lei número 2.435, de 29 de 11 de 2021, LOA 2022, crédito adicional especial na importância de R$ 65.532, distribuído às seguintes dotações. Fundo Municipal de Saúde, aquisição de veículos para transporte de pacientes, R$ 65.532. Artigo 2º. O crédito aberto, na forma do artigo anterior, será coberto com os recursos provenientes de R$ 65.532. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações que trata no artigo 1º, no anexo de metas e prioridades, da Lei de Diretriz Orçamentária para 2022. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 1º de junho de 2022. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativo. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar esta egrégia casa projeto de lei que visa atender à necessidade do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 02, 10, 301, 0020, 1319, 0000, 4, 90, 5200, que subsidiarão as despesas com aquisição de veículos para transporte de pacientes, recursos oriundos da emenda parlamentar do deputado estadual, excelentíssimo senhor Betinho Pinto Coelho, no valor de R$ 65.532, sendo que é para tanto alterar-se as leis municipais número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei municipal número 2.396, de 12 de junho de 2021. Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para as elaborações da Lei Orçamentária de 2021, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2.435, de 29 de novembro de 2021. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 1º de junho de 2022. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. O projeto vem acompanhado de impacto orçamentário e financeiro. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 043/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente, aproveitando a oportunidade... Com a palavra, o vereador Aristeu Brolés Filho. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, agora recentemente fiz o agradecimento ao deputado Betinho Pinto Coelho pelos 100 mil para calçamento. Gostaria de agradecer ele pelos R$ 65.532 para aquisição de um veículo para transporte de pacientes. Vale lembrar que em 2020, o deputado já mandou 2 veículos SPIN, 0 km, no valor de R$ 160 mil para o município, para transporte de pacientes, uma ambulância no valor de R$ 90 mil. Totalizando aí mais ou menos 315 a 317 mil reais para aquisições de veículos para transporte de paciente. Então, novamente, a minha gratidão aí e o reconhecimento aí do importante trabalho do Betinho Pinto Coelho para o nosso município. Então, sou favorável a esse projeto 43. Mais alguém quer fazer outra palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 043/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 043/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim.
Como vota o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolésio Filho. Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 043/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 044/2022. Projeto de lei número 044, de 1º de junho de 2022. Altera a PPA Quadriênio 2022-2025, Lei 2.438, de 29/11/2021. É árbitro no orçamento vigente, Lei 2.435, de 29/11/2021. Crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29/11/2021, PPA Quadriênio 2022-2025, vinculada a programas já existentes, conforme a classificação abaixo, e no orçamento vigente, Lei 2.435, de 29/11/2021, LOA 2022, crédito adicional especial na importância de R$ 150.340,15, distribuídos as seguintes dotações. Fundo Municipal de Saúde, aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimento de saúde, R$ 150.340,15, equipamentos e material permanente. Artigo 2º, o crédito aberto, na forma do artigo anterior, será coberto com recursos provenientes. Artigo 3º, fica autorizada a inclusão das ações que trata o artigo 1º no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2022. Artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 1º de junho de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar esta egrégia casa, projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo as dotações orçamentárias 02, 10, 301, 0020, 1320, 0000, 44, 90 e 5200, que subsidiarão as despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. SES 8.095, recursos oriundos da emenda parlamentar do deputado estadual, excelentíssimo senhor Dr. Paulo, no valor de R$ 150.340,15, sendo que, para tanto, alterar-se a lei municipais, número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei municipal número 2.396, de 12 de junho de 2021. Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual 2.435, de 29 de novembro de 2021. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 1º de junho de 2022, atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto de lei vem acompanhado de impacto orçamentário e financeiro. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 044/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 044/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 044/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolésio Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim.
O projeto de lei número 044/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 046/2022. Projeto de lei número 046, de 1º de junho de 2022. Altera PPA Quadriênio 2022-2025, Lei 2438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente. Lei 2435, de 29/11/2021. Crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica autorizada, conforme classificação abaixo, e abre no orçamento vigente. Lei 2435, de 29/11/2021, LOA 2022, crédito adicional suplementar na importância de R$ 300 mil, distribuído nas seguintes dotações. Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Pavimentação de estradas vicinais, emenda estadual, R$ 300 mil. Obra e instalações. Transferência especial do Estado. Artigo 2º. O crédito, aberto na forma do artigo anterior, será coberto com recursos provenientes. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 1º de junho de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar a esta egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de decreto suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 300 mil, junto à dotação orçamentária 02 11 26 782 0013 1309 0000 449 051, que subsidiará despesas futuras com pavimentação de estradas vicinais do município, com recursos oriundos da emenda parlamentar especial, por intermédio da Secretaria de Estado do Governo de Minas Gerais, usa-se como fonte de recursos para o evento e excesso de arrecadação. Por se tratar de recursos não previstos na lei orçamentária, ressaltamos que, por se tratar de dotação orçamentária criada por abertura de crédito especial, a mesma não pode ser suplementada através da lei orçamentária, sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos da estima e consideração. Bueno Brandão, 1º de junho de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 046/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Apenas aqui recapitular para quem está nos acompanhando e porventura vai nos acompanhar e não teve a oportunidade de acompanhar os projetos de lei do 35 ao 39, 41 e 42 e agora este 46, que trata da abertura de crédito suplementar. Na semana passada eu fiz uma explanação, a qual até acelerei porque o texto era muito comprido, e senão ficaria cansativo, mais do que ficou, aliás, e perderia o foco. Hoje achei uma matéria da Câmara Municipal de Divinópolis sobre essa questão de crédito suplementar, e ela vem a agregar ao assunto que eu já trabalhei semana passada, inclusive tive os votos contrários e acabei de votar contrário no segundo turno, para uma melhor elucidação do assunto. Na oportunidade, lá em Divinópolis, a lei orçamentária anual trazia 5% de suplementação. E aqui eu já quero enfatizar que a nossa, e inclusive eu trabalhei para isso, que a nossa já prevê 30%. Então vejamos aí a diferença desse percentual, desse valor. No caso, o presidente da comissão iniciou fazendo a leitura do projeto que prevê a ampliação de 5% para 20%. Então lá de início era 5%, e o prefeito, na oportunidade, pediu que aumentasse para 20%, sendo que a nossa hoje já é 30%. E aí o diretor de orçamento diz que essa mudança se faz necessária considerando o grande volume de ajustes orçamentários que o município precisa fazer para gerenciar a quantia de créditos suplementares ao longo do ano. Existem municípios do porte habitacional de Divinópolis que gerenciam percentuais na margem de 15% a 20%. E outros que atingem, inclusive, a margem de 40%.
Isso confere ao Executivo maior mobilidade e agilidade no trabalho dos gestores com relação a casos mais urgentes, frisou o diretor do orçamento. No caso aí, um vereador questionou se essa nova margem percentual proposta no projeto 20% não terão mais acesso até mesmo conhecimento sobre a destinação da verba suplementar. Esse foi o questionamento de um dos vereadores lá, o nome é Ademir Silva. Na ocasião, o diretor do orçamento explicou que, independentemente da destinação, o montante total do orçamento do ano já estará aprovado na LOA. É importante diferenciar crédito suplementar de crédito especial, pois o crédito suplementar nada mais é do que um reforço do orçamento anual, diferente do especial, que é uma quantia que está fora do orçamento, ou seja, está chegando, como, por exemplo, os 7.600.000, agora os 65 mil de emenda parlamentar do deputado estadual Betinho Pinto Coelho, os mais 150 mil do Dr. Paulo e assim por diante. São valores que estão adentrando. Ao longo, o vereador, novamente, Ademir Silva, solicitou que, sempre houver mudança na rúbrica destes créditos suplementares, o Poder Executivo deve informar a Casa Legislativa. E segundo o sargento Elton, outro vereador, o pedido do edil já estaria sendo feito por ele em diversas vezes nas reuniões e discussões, envolvendo o crédito adicional. Mais à frente, junto ao projeto de lei, conta uma emenda modificativa de uma outra vereadora. A matéria prevê o limite de 8% para abertura. Ou seja, a lei orçamentária trazia 5%, o prefeito queria 20% e a vereadora apresentou uma emenda de 8%. Não 20%, e sim 8%. Frisando novamente que o nosso orçamento tem 30% já autorizados por esta casa no final do ano passado. De acordo com a vereadora, autorizar o percentual de 20% que a prefeitura solicita não é a melhor medida a se tomar, uma vez que a partir da aprovação a casa não terá mais conhecimento da destinação dos créditos modificados de pastas do Executivo. No entendimento, abrindo aspas para a vereadora, é necessário que haja um controle de ambos os lados com relação ao dinheiro público. É como nós, legisladores, temos a obrigação de fiscalizar onde o dinheiro está sendo investido. Estamos aqui para somar e acho mais do que justo deliberar 8% para crédito adicional suplementar. Fechou a vereadora, fecho aspas para ela. Os colegas de parlamento, Eduardo Júnior, Edson Souza e Sargento Elton novamente, também fizeram acompanhamento com a vereadora e disseram que irão votar favoráveis à emenda modificativa. E aqui, outros vereadores presentes na reunião. Ou seja, o que eu li a semana passada, que era uma questão mais técnica, né? E agora essa matéria que eu encontrei da Câmara Municipal de Divinópolis, né, do ano de 2017, essa matéria. Está dentro no próprio site da Câmara, inclusive, daquele município. Vem a concordar com o que eu defendo. Eu sei que o município, o executivo principalmente, tem que ter liberdade até certo ponto de créditos suplementares. Mas, por exemplo, com esses outros 300 mil que nós estamos aqui aprovando aqui hoje, fora os 30% que nós já aprovamos no ano passado, nós já estamos ultrapassando mais de 3 milhões de reais de crédito suplementar. Numa semana. Mais de 3 milhões. Igual hoje eu estava conversando com o doutor Gustavo. De outros carnavais, ou melhor dizendo, de outras legislaturas, quando a gente vem a aprovação de contas do prefeito, que tem que ser aprovado pela Câmara, sempre vem chamando a atenção da Câmara nesse sentido. Aí eu conversando com o doutor Gustavo, fiz uma pergunta, na verdade uma colocação. Até então, nem o Executivo nem o Legislativo foram penalizados por o excesso de abertura de crédito suplementar. Geralmente, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas trabalham em torno de 25% a 30%. Eles concordam. Por isso que eu mudei o entendimento até 30%. No caso, amanhã nós temos um ministro, ou um novo ministro dentro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ele acha uma improbidade administrativa por excesso de abertura de crédito suplementar, um percentual muito alto. E isso fere a lei de responsabilidade fiscal.
Como fica a Câmara Municipal nesse sentido? Como fica o Executivo Municipal? É uma pergunta que eu sei fazer, mas eu não sei responder, porque até então, desde 2013 que eu estou aqui, nunca aconteceu um questionamento desse, por parte da Corte Superior que nos julga. Mas a atenção sempre vem sendo chamada. E o meu medo é, quando a atenção vem sendo chamada, a gente pode recair naquele velho provérbio popular, onde tem fumaça, tem fogo. Uma hora ou outra a gente pode ser enquadrado por excesso. Do jeito que está aqui, nós já autorizamos mais 6%. Ou seja, diretamente, lei orçamentária, 36% de suplementação. E olha que a gente só está em metade de junho. Nós temos aí mais 6 meses e meio de governança para o exercício de 2022. Por isso, os meus votos contrários aos créditos suplementares agora abertos e a minha preocupação até o final do ano. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 046/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 046/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mancio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 046/2022 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 050/2022. Projeto de lei número 050, de 7 de junho de 2022. Altera a PPA Quadriênio 2022-2025, Lei 2438, de 29/11/2021, em árvore no orçamento vigente, Lei 2435, de 29/11/2021, crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo. Lei 2438, de 29/11/2021, PPA Quadriênio 2022-2025, vinculado a programa já existente, conforme classificação abaixo, e abre no orçamento vigente. Lei 2435, de 29/11/2021, LOA 2022, crédito adicional especial na importância de R$ 250.552,51, distribuídos às seguintes dotações: Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos. Construção, reforma, ampliação de praças e jardins, R$ 250.552,51. Obras e instalações de domínio público. Artigo 2º. O crédito aberto, na forma do artigo anterior, será coberto com recursos provenientes. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º, no anexo de metas de prioridade da Lei de Diretriz Orçamentária 2022. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bueno Brandão, 7 de junho de 2022. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativo. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente caminhar a esta grande casa projeto de lei que visa atender as necessidades do nosso município. Projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando no mesmo a dotação orçamentária 0208, 0015, 451, 0010, 1216, 0000, 449, 05101, e que subsidiará as despesas com contratação, reforma e ampliação de praças e jardins, com recursos oriundos da repartição pela União, do bônus da assinatura do pré-sal, sessão onerosa, sendo que, para tanto alterar-se as leis municipais, número 2438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, Lei Municipal número 2396, de 12 de junho de 2021, Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2021, bem como a LOA, Lei Orçamentária Anual
2435, de 29 de novembro de 2021. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Ansiosamente, Bueno Brandão, 7 de junho de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 050/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente, Com a por favor. palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu quero ser breve aqui, até para não correr o risco de fugir do assunto, né? E aproveitando a abertura desse crédito especial, com foco na construção, reforma ou ampliação de praças e jardins, vou oficializar a questão depois, mas aqui já quero deixar o pedido com um olhar cuidadoso. E isso é uma... Nós tivemos uma reunião se não me engano, sexta-feira passada aqui, do Conselho da Pessoa com Deficiência, né? E também algumas pessoas que, com certeza, esses pedidos chegaram aos demais edis também, aos nobres edis. A questão de reforma, por exemplo, da Praça Coronel Bueno, né, precisa. Inclusive, a mudança de trânsito, que aquele local é muito perigoso. Eu já propus para o Executivo essa questão, né? Melhoria na Praça da Matriz, inclusive com acessibilidade, que é uma das matérias que foi discutido naquela reunião aqui. É claro que ali, é bom a gente enfatizar que tem uma dificuldade maior pela questão que é um bem tombado, né? E isso eu vejo que é importantíssimo, o tombamento, né? E também, eu deixo aqui, por gentileza, o olhar do Executivo ali para a pequena rotatória, né? Aquele pequeno espaço na Rua da Saudade, que precisa de uma reformulação. Ali é um cartão postal do município, parece que não, mas sim, elo de ligação, município Socorro com o município de Inconfidentes. Pessoal que transita sempre dá com o seu rosto ali naquele local, né? Importantíssimo. E também, por que não, uma melhoria na própria Praça da Igualdade, né? Que também é um outro local muito acessado, muito por estar sentido Bueno Brandão Socorro, né? É um valor bem-vindo. Explico novamente que é um crédito especial, diferente do crédito suplementar. Por isso, o posicionamento novamente diferente. Anteriormente não, e agora sim, porque é ingresso de valor e não recai sobre a questão lida anteriormente. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer outra palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 050/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 050/2022. Como voto, o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto, o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Sim. Como voto, a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 050/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 de 2022, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos mencionados projetos de lei. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Reaberto o trabalho, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 035/2022. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 035/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer?
Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 035/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 035/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 036/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 036/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 036/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 036/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 037/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 037/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 037/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 037/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 038/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 038/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 038/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 038/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 039/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto 040/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 040/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 040/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 040/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 041/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 041/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 041/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 041/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade.
Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 042/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Discussão. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 042/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 042/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 042/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passamos para a terceira parte e solicito ao vice-presidente vereador Antônio Francisco Eliodoro que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Joaquim Assis dos Santos. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite aos companheiros que estão nos assistindo pelas redes sociais, aos funcionários da Câmara. Meu boa noite. O que me traz hoje aqui, primeiramente, eu queria fazer um convite aos nobres pares. Esse convite é da Prefeitura Municipal de Munhós, que acontecerá no dia 16 de junho de 2022, às 18 horas, é um feriado. É a inauguração do polo do Instituto Federal Sul de Minas, IFSU, que será inaugurado em Munhós. Então fica aqui o convite feito a todos os pares, tá? 16 de junho, às 18 horas, na Câmara Municipal de Munhós. E agora falar um pouquinho da nossa viagem de Belo Horizonte no 37º Congresso Mineiro de Município, que o tema era governança, desenvolvimento e foco nas gestões municipais. Foi realizado dia 1º e 2 de junho e participaram, além do prefeito Silvio Antônio Félix, mas a diretora de planejamento, senhora Vidiane Rosanova, os vereadores Antônio Francisco Eliodoro, Cláudio Aparecido Borba, Joaquim Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelene Almeida. É claro que a gente queria que todos os vereadores comparecessem, mas por motivos, às vezes, agendados, motivos particulares, não puderam comparecer o vereador Aristeu Brolés Filho, o vereador Antônio Marcos e o vereador Danilo, que cada um tem os seus afazeres e às vezes nem sempre dá certo de participar de algum evento conforme a data marcada. Só para elucidar, esse evento foi desenvolvido pela AMM, Associação Mineira de Município. E quando a gente fala de AMM, o que a gente pensa? Que é só a prefeitura, mas não é não. A Câmara também pode fazer parte da AMM. E o presidente Gilvan Lacerda estava entregando o mandato e no finalzinho do mandato, ele, em conjunto com a AMM, os prefeitos de todo o estado, mais governadores e todas as autoridades de todas as esferas, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, todos participaram, né? Além dos congressistas, né? Além de senadores, deputados estaduais, federais e autoridades de todos os municípios de Minas Gerais, com seus secretariados, com seus vereadores, prefeito, vice-prefeito, prefeitas, né? Também, vice-prefeitas, né? E
esse evento, que é o 30º Congresso Mineiro de Município, ele continha o palco normal, a sala central, e cada sala, né, ela tinha um nome, como se fosse assim, o Zona da Mata, Sala Sul, Sala Norte, Sala Leste-Oeste, Sala Jequitinhonha, e cada sala continha um tema. E cada vereador, porque não dá mais, são mais de 100 temas, então é muito difícil um vereador participar de 100 eventos ao mesmo tempo. Então, você escolhia aquilo que você encaixava naquele momento lá no seu município, e devo confessar a Vossas Excelências, foi 2 dias de muitos conhecimentos, de esclarecimentos, como funciona uma administração no seu todo. É claro que não deu tempo de participar de tudo, como eu acabei de dizer, mas o que a gente aproveitou e pôde aproveitar nesses dias, naqueles momentos, foi de uma grande valia para todos os vereadores, né? Ali a gente teve contatos com as autoridades, além das esferas estaduais, federais, né? E o conhecimento foi muito grande. Foi 2 dias ímpares na nossa vida, que deu para a gente aprender, conhecer, conversar, né? E colocando assim muitos painéis, né? Como exemplo aqui, eu acabei citando alguns, grifando alguns aqui. No dia 1º, Sala Norte, Fórum de Comunicação. Nós participamos das redes sociais, oportunidades e desafios para a comunicação política e eleitoral. Aí, ainda no dia 1º, políticas públicas esportivas desenvolvidas pelo governo do Estado de Minas Gerais, com a participação de todos os vereadores. Ainda no auditório Liberdade, uma apresentação artística com mágicos, e depois, para esclarecer um pouquinho, depois núcleo de interinstitucional de regularização fundiária no IREF. Ações em prol da promoção da regularização fundiária do Estado de Minas Gerais, né? E apresentação artística, né? E sempre nessas apresentações, nessa sala, como outra vez, são pessoas de alto gabarito, de alto conhecimento, de autoridades altíssimas dentro do Estado, né? E na sala Triângulo, sala Alto Parnaíba, aí encerrou o dia 2. Aí nós participamos, no dia 2, nós fomos brindados, nós tivemos uma prévia do que vai ser, o que vai acontecer em outubro desse ano. 4 candidatos a governo, aqueles que mais se destacam na mídia, ou, né, pela imprensa, ou até pelo Ibope, né? O Marcos Pestana, candidato a governo do Estado, o Romeu Zema, que é o governador também, candidato são todos eles candidatos à reeleição, ele é candidato à reeleição, o Alexandre Calil e o Carlos Viana. Esses 4 apresentaram a sua proposta dentro de 4 temas escolhidos pela AMM. Quais foram os temas? Foram saúde, educação, assistência social e o planejamento público de cada um, o que vai ser. E nós acabamos participando lá de um momento até chato, que a gente não está acostumado aqui, né? Os torcedores, cada um de um jeito, cada um de um lado, e acabou a gente sendo expulsa do plenário, pelo presidente Gilvan, né? É uma coisa muito chata, muito feia, mas infelizmente acontece. A política tem os seus torcedores fanáticos, o que eu acho que não deve acontecer, mas infelizmente não tem jeito de segurar a população, segurar o eleitor, e naquele momento ali, nós ficamos assistindo e ficamos indignados, porque nós somos acostumados aqui em Bormadão com uma política calma, uma política com, sim, muita sobriedade, educação principalmente, e nós não vamos ver isso não. Os torcedores lá foram muito duros, né? E aconteceu da 9 da manhã até às 5 da tarde, onde nós participamos desses 2 dias com
muito conhecimento, muita informação, e lá também tinha os estandes, os municípios que se prepararam e foram os vencedores. Nós vimos lá em Confidentes, nós vimos lá São Sebastião da Bela Vista, a gente viu Jacutinga, a gente viu muita cidade que a gente já tinha ouvido falar, mas não conhecia, com seus estandes lá, e também todas as associações. Um exemplo, nós fazemos parte da MESP. Então, todas as associações juntadas do Estado de Minas Gerais estavam lá com seus estandes. Além disso, tinha o momento do comércio, né? O que o comércio de Minas Gerais tem para o futuro e para oferecer para as prefeituras, câmaras de vereadores e para autarquias. Então, eu queria deixar aqui, claro que tudo tem custo e, graças a Deus, foi muito bem investido esses momentos que nós fizemos, e isso aí nós podemos trazer melhorias, conhecimento e daqui para frente até, né, quem sabe, melhorias e muitas coisas boas para o nosso município. Claro que a gente não pode falar, porque todo mundo sabe que tudo que envolve dinheiro público tem que ter licitação, e tendo a licitação é tudo mais demorado. Para os municípios, tanto para a prefeitura quanto para o município, para a Câmara, é tudo mais demorado. Então, mas a gente torce para que tudo dê certo. Então, era o que eu tinha para falar nesse momento. E como vereadores, nós somos muito cobrados. E nessa cobrança, a gente vem tendo diariamente as cobranças sobre as estradas, a qual a gente está solicitando para o prefeito direto, né? E também nós fomos cobrados essa semana sobre a creche e aquele pedaço da estrada que liga Bueno Brandão até a Ponte Nova, aquele pedaço que está sendo, está sem asfalto. Aí eu procurei a prefeitura me informou, através do prefeito Silvio, que vai realizar o calçamento com piso intertravado em 2 trechos da estrada municipal Luiz Lodi, que liga Bueno Brandão a Munhoz. Serão praticamente 6.000 metros quadrados de calçamento com piso intertravado. O trecho próximo ao antigo posto, com 600 metros de extensão, e o trecho do Joaquim Vieira, com 200 metros de extensão, com 7 metros de largura. E a administração optou pelo calçamento e não asfalto por conta desses 2 trechos estarem em uma área muito úmida e com muitas minas, o que dificulta a aplicação do asfalto. Então, pedras intertravadas será o calçamento desse pedaço do asfalto que ficou falho. E também sobre a creche, a obra para a conclusão da creche Pro Infância tipo 2, localizada na rua Vale Verde, no bairro Parque Brigagão 1, foi licitada no mês de abril de 2022. Após a licitação, foi gerado o contrato de número 078-2022. O valor para a conclusão da obra é de R$ 252.550,80. E a empresa vencedora da licitação foi a AM Ferreira Engenharia Construtora Limitada, da cidade de Águas de Lindóia. Dessa vez, a obra será finalizada, pois esse novo edital de licitação prevê que, se o FNDE atrasar o pagamento, a prefeitura poderá pagar as medições da obra com recurso próprio e depois aguardar que o recurso pago aos cofres da prefeitura sejam ressarcidos, né? E nós agradecemos muito pelo importante apoio dos deputados federais Belac Pinto, Dima Fabiano, pela gestão que fazem junto ao FNDE e o desenvolvimento da educação nas agendas que o nosso prefeito solicitou para tratar de assuntos do FNDE, para que a creche possa ser concluída e, enfim, entregue à nossa população. A parte que é de responsabilidade da prefeitura também já está sendo realizada, que é a construção da passagem elevada da calçada base para os mastros em frente à creche e outras obras à parte externa. Era o que eu tinha para o momento. Agradeço aos nobres pares, agradeço ao nobre vereador Antônio Francisco Leodoro, e eu peço a Vossa Excelência que ocupe o seu cargo para ver. Boa noite a todos e muito obrigado. Peço que retorne ao trabalho o presidente Joaquim Assis dos Santos. Senhor presidente, um minutinho só.
Você tem um tempo, pode falar. Queria convidar todos, né, todos os vereadores, funcionários, todos que estão nos ouvindo, né, através das redes sociais, enfim, todas as pessoas, né, que tiver a disponibilidade de agora, dia 15, quarta-feira, que é o dia da violência, né, contra a pessoa idosa. Então, esse dia 15 de junho, né, o Junho Violeta, que é comemorado em todo o Brasil, né, é o mês de combate à evidência contra a pessoa idosa, instituída, né, no dia 15 de junho, que é quarta-feira, pela ONU, como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, para combater e mobilizar a população sobre a importância da luta em prol da proteção e respeito aos idosos, né, o poder público e municipal trabalhando efetivamente em favor dos direitos humanos e dos idosos, né? Então, eu quero convidar todos vocês, porque no dia 14, a partir das 9 horas da manhã, até às 15 horas, ali em frente à Serrinha e a Assistência Social, vai ter uma tenda, né, com o Conselho Municipal do Idoso, falando, né, do seu trabalho em proteção aos idosos, né? Falar um pouco do nosso trabalho. Então, eu convido a todos que tiverem oportunidade, né? E eu, principalmente dizer que é uma parceria, né, com a Assistência Social, né, e o CRAS. E todo esse trabalho, né, está sendo feito pelo nosso secretário lá, né, o Matheus, que é um rapaz muito dedicado, né, todos aos conselhos, né? Então dia 15, quarta-feira, das 9 às 15 horas. Muito obrigada, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.